Oi, gente, boa tarde. Mas, bom, o vídeo de hoje é sobre alguns livros que eu queria recomendar. Tipo assim, uma lição, um livro, basicamente, né? E se vocês perceberem mudança de luz, é porque eu tô gravando agora, 5 horas, e daqui a pouco eu vou sair. Eu não sei se vou conseguir terminar de falar tudo até eu gravar. E também porque o gato tá tentando invadir aqui o meu espaço para gravar. Mas tá. Bom, um dos livros que eu coloquei, né, nessa lista, eu estou consultando aqui o meu Notion, tá? E eu estou sem óculos, então eu estou com um pouco de dificuldade. Que é o A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. E porque assim, gente, principalmente para você, mulher que não é padrão, ou seja, não é magra, não tem estatura mediana, não é mais alta, né? Você que é baixinha aí também entra. Você que não é uma mulher padrão, magra, alta, cabelos claros, traços europeizados, vamos dizer assim. Se eu mostrar o gato, vocês vão, né, hypar o vídeo, né? Mas resumindo, a bichinha tá tentando entrar aqui, mas não tô podendo no momento, porque senão ela vai fazer confusão. E, basicamente, qual é a lição que eu aprendi com esse livro? Eu não sei se vocês já viram um áudio da Vanessa Wolff, que é tipo assim, vire padrão. Não necessariamente vire padrão, né? Meu nome é Virgínia, tá? Porque ela tem essa pelagenzinha meio tigrada, né? Aí eu não queria dar o nome de tigrinha. Aí, Virgínia, né? Aí, resumindo, se você é uma pessoa que não é padrão, não necessariamente vire padrão, mas entenda que, infelizmente, ainda assim, a sua aparência vai ditar, assim, algumas formas, algumas coisas bem justas. Então, não dizendo, assim, a busca a sua melhor versão como se você fosse essa questão, né, do neoliberalismo, né, do capitalismo selvagem que a gente tem, do individualismo, né, não nesse sentido, mas entenda que sim, às vezes aumentar o seu passe, né, melhorar a sua aparência, você vai perceber algumas mudanças aí. Falo com tranquilidade porque perder mais de 10 quilos me fez perceber essas coisas, né? E o outro talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. Ela é uma psicóloga e ela escreveu esse livro, né, no momento em que ela precisou recorrer, né, a um psicólogo para acompanhar, né, a questão dela. E assim, talvez você deva conversar com alguém. Eu acho que essa é a lição. Talvez você deva realmente conversar com alguém. Eu acho que você deveria fazer terapia. Eu acho esse um ótimo livro. Eu amei ele, né? Porque ele tá todo marcadinho, fora as coisas que eu escrevi. Eu realmente sou do time, agora porque, né, eu tomei alta da terapia, mas eu realmente acho que você deve, as pessoas, no geral, se você tem alguns problemas advindos de família, ou então por situações assim de disfuncionamento no mundo, eu acho válido procurar terapia, né? E é isso. Acho que a lição é talvez você deva realmente conversar com alguém. Eu gostei bastante, principalmente porque ela usa exemplos dos pacientes dela, então acaba que a gente vê também como é que é com outras pessoas, né? O Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos, como o nome já diz, provavelmente a lição também, né? Você já entendeu qual é. Mas assim, entenda quais são as dinâmicas que. A lição é: entenda de onde você veio. Qual foi o sistema, né? Da qual você veio. Quais foram as dinâmicas que te moldaram na pessoa que você é, para você reaprender dinâmicas funcionais e mais positivas que possam, e outras também, né? Às vezes a gente também tem que aprender o que é ruim para a gente saber o que é bom, né? Então, assim, para você conseguir sair, né? Para quem veio da parte negativa, né? Tem outro livro que eu não coloquei aqui porque eu lembrei agora, que é o Sua História de Amor, da Kelly Paim. Eu não tenho ele físico, eu li no Kindle, e acaba que entenda como tá mesmo na mesma lição aqui do Filhos Adultos. Porque esse é basicamente assim, as dinâmicas são realmente disfuncionais. Então, no da Kelly Paim, Sua História de Amor, ela dá um panorama, né, no geral, dos tipos mais encontrados, né, das dinâmicas. Então, das dinâmicas familiares,
que ocorrem, né? Então, quando eu falei, né, para você saber o que é ruim, também tem que saber o que é bom, né? E para saber o que é bom, também tem que saber o que é ruim. Então, cai na mesma lição aqui. Ou a gente mira no amor e acerta na solidão. Ô, gente, sério. Eu gostei muito desse livro. Na época que eu li, eu descobri que tem aquela versão dele que é meio que um chaveirinho, né? Só que também é caro. Mas eu gostei bastante desse livro porque a Ana Sui, ela é uma psicóloga que ela lê muito, então ela coloca muita leitura aqui. Ela fez muita referência a Clarice Lispector nesse livro. E eu acho que quando eu falo, né, que eu coloquei aqui acho que na bio do canal, né, que Garotinha Lispectoriana, é porque, basicamente, né, eu meio que me enquadro um pouquinho, né? Quando eu falo, todas nós somos Macabel em algum momento, em alguns muito mais momentos da vida. E eu gosto de como ela não só coloca literatura, né, referenciando a Clarice, também os outros, mas como que, por exemplo, ela fala sobre, por exemplo, o neurótico e tal, essas coisas assim, como ela apresentou a psicanálise até. Eu acho que eu tirei até um pouco minha questão com a psicanálise depois desse livro. E eu gostei bastante da forma como ela apresentou esses tipos de pessoas que a gente convive, né? Às vezes é a nossa amiga que, tipo, faz fanfics inteiras com a pessoa que, tipo, com o macho que ela gosta e ela nunca tem coragem de assumir, né? Ou então aquela amiga que se perde, tipo assim, quando namora, pronto, acabou a amizade ali, porque né, ela vira completamente. E também para pessoas assim aceitar a ideia de que nós somos seres faltantes mesmo, de fato, assim, e não você não precisa viver numa eterna busca do não sei o que, sabe? Às vezes aceitar também faltas, carências ou qualquer outra coisa, assim, sabe? E não é esse livro em específico, é o primeiro dele, que é o A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Ou é Koga? Não sei. Mas não falo japonês, minha irmã fala, eu não. E, resumindo, é o primeiro dele, que é o Coragem de Não Agradar, porque aqui na casa do meu pai só tem o segundo. E, resumindo, eu gostei muito desse livro, porque foi o livro que, o primeiro dele, né, no caso, foi o livro que me tirou do, amiga, vamos parar de ser vítima, você não é tão vítima assim quanto, tipo assim, você não é tão vítima dos outros, às vezes você é mais vítima de você mesma do que dos outros. Então foi o livro, assim, que me deu um chacoalhão e falou assim, mana, tá bom, né? Tá bom, já erraram com você, isso é verdade, mas também você erra, né? Como é que você quer culpar os outros também das coisas que você faz? E, deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Tudo Sobre o Amor, que eu esqueci de pegar, mas eu tenho, tá aqui em casa. O Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks. Pra gente ter, assim, entender que não só amor não é sentimento, como é ação, mas também ter outros povos, né, outros pontos de vista sobre como a gente tá tão alienado nessa ideia de amor atual, né, que deturpa tanto, né? Hoje a gente vive muito, né? Para quem convive nas redes sociais, eu acho bem difícil você não ter caído no funil ou não ter visto algum vídeo que comentava aquela questão do esposa tradicional, do homem provedor, da ideia de papéis de gênero, né, muito estritos, né? Que é até uma coisa que no Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos, a Lindsay, né, que é a autora, ela comenta que ela fala que um dos sinais do qual a gente percebe que a pessoa é emocionalmente matura é quando ela prefere seguir papéis muito estritos, ou seja, o famoso esposa troféu ou esposa tradicional, ou então, como é que é? Funcionar em dinâmicas onde seu papel já está escrito, que você não precisa é, fazer muito além daquilo, né? É uma performance do que propriamente um negócio inteiro. É tipo uma tentativa, né? Porque infelizmente na vida os relacionamentos também são tentativa e erro, né? Você erra e às vezes você acerta. Às vezes você erra tentando acertar, às vezes você não acerta, você só erra. E às vezes as coisas não têm assim, não são tão duais, né? Não é um acerto nem é um erro. Nem tudo é um teste de pass fail, né? De passar ou falhar, né? Então, assim,
é um pouco disso. E ela fala justamente que pessoas imaturas são normalmente casais com dinâmicas de maturidade emocional. Tem grande chance de repetirem, de seguirem modelos muito estritos de gênero, né? Que calha também. Papéis assim muito estritos no relacionamento, ou seja, o negócio aqui que ela mais fala, né, a mãe emocionalmente instável, o pai emocionalmente ausente, né? Eu não fiz vídeo sobre esse livro, mas a Vitória fez, eu vou deixar aqui nos comentários, melhor, no box de descrição. Então, tem aqui que eu já vendi ele, que é o Hábitos Atômicos. Eu esqueci o nome do autor, mas, Camille, livro de produtividade, coach, essas coisas, eu nem acho esse livro tão de coach assim. Eu, particularmente, concordo muito quando ele fala que para a gente ter uma mudança de hábito genuína, né, que funcione, a gente precisa, primeiro, se identificar com aquilo ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu pessoal. Toda a minha questão com o meu emagrecimento só foi possível no dia que o meu sistema para isso, por exemplo, eu fazia academia perto da minha casa, né? Quando eu estava trabalhando no interior. Era perto da minha casa, era uma caminhada de 10, 15 minutos, dependendo do dia, ou então se eu tivesse correndo ou não, né? Tipo, andando mais rápido ou não. Então, eram coisas que facilitavam. Eu fazia a minha própria comida, eu fazia, tipo, às vezes ficava sozinha, né? Sobrecarregada, porque era tudo eu. Mas, assim, é vida adulta, né? Mas tudo facilitava, né? Eu criei um sistema que me facilitava, né? Para a minha questão de perda de peso. Depois veio a medicação. Então, assim, você tem que se identificar. Por que que eu quero emagrecer? Tipo assim, por que que eu quero emagrecer, basicamente, né? É porque eu quero sair da resistência insulínica, né? Eu não quero, não quero mais estar no sobrepeso, né? A gente tem que se identificar com aquilo ali. Por que que você quer fazer isso que você quer? Por que que você quer fazer uma cirurgia plástica? Às vezes a resposta, infelizmente ou felizmente, não sei se dá pra aplicar, mas tipo, às vezes a resposta é puramente estética, né? Porque eu quero ajeitar meu nariz, eu quero não sei o quê. Às vezes é preciso a gente ser honesto com o que a gente quer também. E o que mais? E eu acho que só, por enquanto, se eu lembrar de mais algum, eu faço um adendo aqui quando eu voltar, ou coloco aqui faço uma ediçãozinha assim das capas passando, e com um textinho do porquê, né? E basicamente a lição é essa. Lições e livros, né, para você ler. O engraçado é que a maioria aqui é de psicologia, graças a Deus. E é isso, assim, eu acho que eu não peguei nenhum de ficção. Acho que eu vou fazer, acho que com os livros de ficção também, em algum momento. E é isso. Vou ficando por aqui e vejo você nos próximos vídeos.